Olá, seguidores. No vídeo de hoje eu vou falar sobre RBRY11, o fundo de papel CDI da antiga RBR que agora está com a Pátria. Que é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. E infelizmente fazer um vídeo aqui é bem chato, tá? Tô bem decepcionado aqui com a RBR. É uma gestora que por várias vezes eu elogiei, tanto a gestora como o fundo, e eu realmente gostava bastante como eles trabalhavam, né, de originação própria de ativos, com projetos em regiões de alta liquidez, principalmente aqui em Sudeste, na cidade de São Paulo, né, são pontos positivos aqui quando a gente pensa em garantias, mas felizmente a gestora a RBR, ela vinha escondendo problemas dos cotistas. E agora a Pátria veio, comprou a gestora e colocou a boca no trombone, né? Não porque seja uma gestora transparente, mas ela já colocou, resolveu falar de tudo aqui para que se vier a dar algum problema, que não estourar no colo dela e o pessoal ficar apontando aqui problema como se fosse da Pátria, né? Então eles já deixaram aqui bem claro para se vier dar um problema, eles já colocarem aqui a culpa na RBR. E em alguns casos aqui a Pátria até exagerou, tá? Colocou aqui como estão no hotlist, mas tem alguns casos aqui, como eu vou comentar com vocês, que eu nem vi motivos assim para preocupação. Alguns casos que eu tenho certeza que se fosse em algum dos fundos geridos pela própria gestora, eu não colocaria como em um watchlist, como é atenção, mas como aquilo está querendo já botar tudo aqui na roda aqui de que pode dar no problema no futuro, eles resolveram aqui colocar coisa até demais na watchlist. No entanto, tem sim alguns problemas que estão, até uns casos em que merece atenção aqui na RBRY. E vou detalhar aqui a pouco com vocês. Mas antes, vou mostrar aqui para vocês uma troca de e-mail que eu tive com a gestão da RBR lá em maio de 2025. Então, no começo de maio, eu mandei uma mensagem lá para o antigos gestores, né, questionando a questão do risco de obra do fundo, porque esse aqui é um ponto que eu tinha notado há bastante tempo que RBRY é um fundo que possui alta exposição ao semi-residencial, né, de incorporação, ou seja, tinha um alto risco de obras, né, de projetos que ainda não estão concluídos. Então mandei aqui um e-mail gestor para cobrando para ele que ele colocasse uma coluna na tabela de CRIs indicando o andamento de cada uma das obras. Aqui, ó, falei que segundo o relatório, 64% dos CRIs eram para financiamento de obras. Aqui falei, puxei um pouco o saco de que tinha um excelente time de qualidade, que originavam as próprias operações, mas que seria uma boa aqui aumentar a transparência. Daqui tive como resposta esse seguinte e-mail que postei aqui no Clube FI. Vocês podem até dar uma conferida lá depois. E aqui eles me responderam que o fundo possuía um sistema de ratings aqui da própria RBR, onde eles faziam avaliação dessas operações. Aqui eles vão até deram aqui um exemplo, basicamente deram uma tranquilizada, né? Falaram que eles tinham esses ratings, estavam monitorando e que se tivesse alguma coisa, que tivesse aqui um sinal amarelo, eles iriam comunicar imediatamente através de uma revisão de ratings. No entanto, como a gente bem sabe, isso aqui não aconteceu, né? Parece que tínhamos sim alguns casos aqui que as operações estavam se deteriorando e, e eles não comunicaram nada, né? Mas enfim, vamos olhar cada caso a caso aqui, porque também não, até o momento não tem nenhum caso aqui que possa olhar assim e cravar. Ih, aqui deu ruim. Perda, vai ser perda de patrimônio. Mas enfim, aqui também naquela dúvida, né, se a Pátria ela está sendo cuidadosa demais, então o CIBR que estava sendo estava querendo esconder os problemas, né? Mas ok, então vamos agora aqui, uma forma mais prática, comentar sobre esses desafios
é, que RBRY vai passar aqui com esses ativos na watchlist. Primeiro, aqui comentando sobre FII Casa AAA. Esse aqui é um FII que eu já vi, fiz um vídeo praticamente inteiro comentando sobre a situação desse ativo. Um vídeo bem longo, acho que foi quase, não sei se 18 ou 20 minutos de vídeo, comentando sobre a história aqui desse antigo CRI CID 2, na onde eles assumiram as obras de um incorporador que não estava muito bem das pernas. E aqui é basicamente um caso de desenvolvimento no portfólio de RBRY. Então aqui a gente pode até olhar pelo lado do copo meio cheio, né? Cerca de uns 10% de RBRY, que hoje não geram nada, mas que quando tivesse conclusão de obras pode vir a dar a gerar algum lucro para eles, né? Que eles até comentam que tem 3 projetos com conclusão programada para o segundo semestre de 2026. Então, isso é positivo, né? Tem aqui os projetos que realmente estão bem adiantados, aqui, ó. Até um que até está com 100% de obras, né? 86, o que está mais atrasado aqui tem 55% das obras. Então, aqui é uma parcela que é, em desenvolvimento, com certeza é chato, mas que tende a recuperar e depois eles reinvestem em algo que vai voltar a gerar juros e correção monetária para o fundo. Lembrando que essas operações, quando ficarem concluídas, tendem a gerar um belo de um lucro para RBRY, tá? Mas ok, então começando aqui a comentar sobre o que a gente tem de novidade, né? Dos problemas que foram revelados pela Pátria. Ok, então aqui o primeiro deles, CRI Verticale. Olha, esse daqui é um dos casos em que eu, como eu disse com vocês, não entendi porque a Pátria colocou ele aqui, tá? Eu li aqui, li mais de uma vez e não entendi o motivo aqui. Não colocaram o motivo do porquê que eles estão preocupados, tá? Aqui tem sim o risco de obra, tem 58% de avanço de obra, mas comentaram nada aqui de que está com dificuldade de liquidez, não comentaram nada, tá? O que fala está acompanhando de perto, que vai ter uma revalidação aqui, mas enfim, aqui é um daqueles casos que a parte colocou aqui o caso apenas para tirar o dela da reta. Aqui outro caso também que eu tenho certeza que a Pátria não colocaria como caso crítico se fosse no fundo originalmente dela. Esse RKM. Então aqui eles citam que a empresa tem enfrentado situação bastante restrita de liquidez, ou seja, está sem dinheiro para pagar os CRIs. No entanto, as garantias elas estão funcionando aqui conforme esperado. Aqui, ó, de modo que os pagamentos mensais a título de juros e amortização são cobertos diretamente pelos recebíveis oriundos das vendas de unidades em estoque. Então, aqui, basicamente, o CRI funcionando da forma como era previsto, né? As garantias aqui, a seção fiduciária das vendas, estão sendo utilizadas para fazer o pagamento de juros e de amortização. Enfim, aqui não entendi, tá? Tá tudo bem, a empresa, a incorporadora está aqui com falta de liquidez, pode ser que seja necessário essa incorporadora fazer um aporte para complementar aqui as parcelas de juros e amortização, mas aqui com as vendas provavelmente deve ser o suficiente para pagar a dívida, né? Ok, então aqui também mais um caso que não vi motivo para pânico. Agora aqui a gente tem o CRI Tarjab, esse daqui é sim um caso um pouco mais grave, vou deixar ele aqui por último. Primeiro vou passar aqui pelo CRI Lendsol. Aqui ele fala o seguinte, de que esse aqui tem como lastro de bens emitidos pela loteadora Semara. E que essa empresa aqui ela tá com algumas dificuldades, tá? Ela tá aqui que tem projetos lançados e inacabados, combinando em risco de indenização, além do próprio risco reputacional relacionado à companhia e aos empreendimentos. Mas aqui, pelo que eu entendi desse CR Lendsol, são 6 projetos já performados, ou seja, já entregues, e 2 em fase de entrega de obra. Aqui não ficou claro se já está perto de entregar, então ainda falta muita coisa.
E aqui eles colocam sobre a intenção de alienar o controle acionado dos projetos após a anuência dos sócios. Isso aqui é fundamental, anuência dos sócios. Ou seja, o devedor ele está cooperando aqui com esse processo de recuperação, não está ficando no meio do caminho, não deve ir aqui para o meio jurídico, né? Então aqui a loteadora viu que deu ruim e está repassando aqui aqueles projetos que faltam ser concluídos para outras empresas, né? E aqui então também tem sim um certo tipo de risco, aqui é algum estresse, mas também nada crítico mesmo, tá? Aqui sem Itajab, Lauto, tá ok, tá? Aqui 100% vendido, a obra está concluída, nem faz nenhum sentido estar aqui nessa lista. Agora vamos para o CR Itajab, Altino, CR Itajab, Carinás. Aqui somando os dois, vai dar o seguinte, vai ser 2,8, vai ser cerca de 6% do PL de RBRY. Então, aqui o problema é o seguinte, os projetos que estão sendo financiados, eles estão em fase inicial de obras, então tem bastante risco de obra. Incorporadora, ela está em situação de falta de liquidez e o custo final de obras ficou acima do orçamento inicial. Então aqui mais uma incorporadora que está sofrendo muito com a questão do custo de construção ter aumentado bastante, principalmente o custo de mão de obra, e a Selic alta dificultando fazer as vendas, né? E, enfim, parece que a incorporadora está um pouco mal das pernas. É que algo que preocupa é esse daqui, ó. Esse projeto Altino, ele está com 18% de avanço das obras. Esse Carinás, as obras nem foram iniciadas ainda. Então, aqui realmente são preocupante, né? Então, muito cedo aqui nesses empreendimentos. Então, acho que é um belo de um risco, né? Isso aqui é por isso que eu queria ter essas informações lá via a RBR, para saber esse tipo de coisa, né? Se a empresa estava entrando cedo nesses projetos de desenvolvimento e se estava tendo alguma evolução nesse andamento de obras. Mas enfim, aqui eu fui atrás de um pouco mais de informação sobre essa Tarjab. E aqui o que eu consegui de encontrar de informação recente foi que a incorporadora ela comprou alguns projetos da Patriane. Inclusive estavam aqui na mão da Kinea. Alguns casos que os da Kinea, como KNHY, Canuck 11, venderam no prejuízo alguns meses atrás, acho que no mês de dezembro. Então aqui eu achei meio estranho, né? Porque a, aqui o relatório da Pátria menciona que a empresa está com situação restritiva de liquidez, ou seja, sem dinheiro. E aqui nessa matéria do Estadão fala que a Tarjab comprou projetos de outra consultora que estava mal das pernas. E uma consultora que está mal das pernas, está sem dinheiro, não vai ficar comprando outros projetos, né? Entrando em outros projetos. Então realmente aqui ficou bem confuso, né? De o que está certo aqui, a empresa está com dinheiro ou está sem dinheiro. Então realmente, por isso que eu me disse, não dá para cravar aqui que a empresa faliu ou está mal das pernas. Realmente tem esse fator aqui de que comprou outros projetos, algo que não faz sentido falar de uma empresa que tá sem dinheiro. Mas ok, então entrando aqui em conclusão sobre a situação de RBRY, sobre o que fazer. Então, apesar dessa traição aqui que a gente teve da RBR, meio que ainda a gente não tem muitas opções de fundos 100% CDI no mercado, né? Felizmente, então, a gente ainda acho que temos que manter RBRY11 no radar. Mas agora o que vai acontecer, o mercado ele vai reprecificar o ativo, até então é um ativo que não tinha pelo menos a carteira, além daquele Ficasa AAA. Desde então, a gente tivemos aqui uma queda de 3%, né? Rendimento também tem dado uma minguada aqui, depois uma questão de pagamento de taxa de performance
para a RBR. Mas enfim, aqui não tiro o fundo do meu radar, tá? Apenas vou ter que fazer aqui uma repecificação do valor que eu aceito pagar por RBRY. Aqui, por exemplo, o fundo já está com 6% de desconto. Como eu mostrei para vocês, o que é problema grave mesmo é aquele Itajab, que é 6% PL. Então, até o momento parece já estar especificando bem esse problema que ele está na carteira, né? E, enfim, crédito privado é isso, né? Vão ter problemas. ah, Devido à dificuldade vai acontecer. Agora, o que não pode acontecer é o gestor que recebe centenas de milhares de reais não ficar comunicando esses casos aqui para os cotistas, né? Quem tem, a gente paga caro para esses caras para eles nos manterem informados, né? É, Aqui foram. É muito dinheiro aqui que é pago para esse pessoal, né? Então, é realmente aqui bem complicado, tá? Não ter todas as informações. Mas enfim, nada que a diversificação não dê um jeito. Então é isso, galera. Peço que o seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.